Há mais de 10 anos, nasceu o programa Lugar de Mulher, com a intenção de dar visibilidade às histórias, vozes e perspectivas das mulheres, principalmente aquelas que estudam e trabalham na área da ciência. Como parte da comemoração do aniversário de 20 anos da URGS TV, reunimos 3 ex-bolsistas que estiveram à frente desse programa em momentos distintos. Em uma conversa nostálgica sobre memórias, bastidores e aprendizados, elas refletiram sobre a importância desse programa para suas próprias histórias e para as discussões sobre identidade, pertencimento e equidade de gênero, sobre a liberdade de se ser quem se é. Minha primeira lembrança do Lugar de Mulher é, na verdade, quando ele ainda não existia. Foi uma reunião lá no Instituto de Física, com a Daniela Pavani e com o Valberto. Então, eles pensaram, a gente queria fazer um programa, trazer meninas, mostrar as meninas, as mulheres na ciência. E eu lembro nitidamente da mesa assim, comprida que a gente estava sentado, como é que a gente pode estruturar isso? E ali a gente pensou, vai nascer o Lugar de Mulher. E foi há mais de 10 anos, é incrível pensar isso, que já faz mais de 10 anos e o Lugar de Mulher só cresceu e se expandiu e é motivo de muito orgulho até hoje. Quando eu entrei no Lugar de Mulher já existia, né, o projeto, e eu lembro que surgiu a oportunidade de eu ficar com a bolsa do Lugar de Mulher, e eu falava, mas gente, nas ciências, física, eu não vou ter noção de nada, assim, né, é um assunto que eu não sou próxima. Então eu pensava, o projeto eu achava incrível, principalmente por mostrar as mulheres dentro das ciências, principalmente nas áreas da física, matemática, mas era algo que não era um assunto próximo. Mas eu entendi, dentro do Lugar de Mulher, que, na verdade, eu acho que o conceito maior é justamente pensar nas mulheres ocupando lugares que, historicamente, são negados. Então, foi um projeto que me abraçou, assim, já tinha passado a Gabi, eu acho que a Bruna, talvez, já tinha participado também. Então, eu fui aprendendo ali com elas, pegando ali com elas, e cada programa, assim, era uma aula. Eu me lembro que eram histórias de mulheres inspiradoras, e então, na verdade, foi um assunto que eu acabei me aproximando e aprendia muito também junto ali na prática. Então, um friozinho na barriga de não saber do assunto passou depois de começar a fazer. Então, eu acho que era um lugar que a gente conseguia se inspirar e, ao mesmo tempo, se empoderar, né? Então, esse foi a minha primeira lembrança, assim, em falar do Lugar de Mulher. Tu foi uma das pioneiras, né, Jenny? Vocês já tinham passado por lá, mas sim. Desde o início. O meu primeiro contato com o Lugar de Mulher foi um pouco depois de vocês, foi lá por volta de 2016, eu estava no 2º ano do curso aqui de jornalismo da URGS e estava procurando estágio, e aí comecei a olhar os vídeos da URGS TV. E quando eu entrei na playlist do Lugar de Mulher, eu decidi me inscrever para o processo seletivo da URGS TV. Eu gostei muito da proposta do programa, de ver meninas falando sobre a carreira delas, os sonhos e objetivos delas. E então pensei, olha, eu acho que tem uma forma diferente de fazer jornalismo e uma forma que talvez eu também quisesse fazer jornalismo dessa forma, de uma forma mais intimista, ouvindo as mulheres tendo o próprio protagonismo sobre as suas narrativas, contando as suas histórias. Então, acho que foi ali aquele primeiro start, assim, poxa, eu gostaria de fazer parte da produção desse programa, gostaria de conhecer essas meninas através do meu trabalho também. Todo o meu decorrer do curso na URGS foi permeado pelo Lugar de Mulher e pelos programas da URGS TV. A entrevista mais marcante para mim do Lugar de Mulher foi justamente a primeira, e foi especial, duplamente especial, porque foi minha primeira entrevista depois de jornalista diplomada. Um pouquinho depois eu fiz a entrevista com a Márcia Barbosa, que na época era diretora do Instituto de Física. Eu percebi que eu estava no lugar errado no primeiro dia de aula. Nós éramos 40 alunos em sala de aula e só 4 meninas. Eu ia para as conferências e as pessoas não vinham falar comigo. Não era para eu estar lá. O que eu estava fazendo lá? Nossa primeira entrevistada, abrimos com chave de ouro e agora é a nossa reitora da universidade, então é motivo de muito orgulho duplamente para mim, ter conversado com essa mulher que agora alcançou esse status muito merecidamente e como jornalista diplomada. Então eu lembro bem, assim, lá no Instituto de Física,
fazendo as imagens, conversando com ela e aprendendo, porque sempre escutar ela é um aprendizado. Eu me lembro que, na época, a gente estava fazendo uma série de entrevistas com mulheres que trabalhavam em empresas de tecnologia. A Evelyn era uma mulher trans que trabalha numa empresa de tecnologia e eu me lembro que me marcou demais a presença dela naquele espaço, assim, é uma presença muito única, muito marcante, mas muito natural ao mesmo tempo, que é o que a gente tem que fazer, né? Normalizar mulheres e todos os tipos de mulheres em todos os espaços. Maneiras que tu entra em contato com a diversidade, maneiras que tu entra em contato com o diferente que vai formar a pessoa pro bem ou pro mal. Isso que a gente tem que estar muito atenta, sabe? Quando a pessoa chega com uma pergunta que tu acha que é uma pergunta muito simples e banal, para aquela pessoa não é. A presença da Evelyn ali me mostrou que a gente pode se empoderar e se fazer presente e estar presente. O nosso corpo, de certa forma, ele é um ato político. Me marcaram muito duas estudantes, uma delas uma estudante de física aqui da URGS, que é a Amanda Bianchi. Estou estudando uma galáxia muito distante e estudando, no caso, aglomerados jovens nela, e eu lido mais com alguns programas da astrofísica, corrigindo imagens e, no caso, fazendo medições dos aglomerados e calculando algumas propriedades deles. E muito empolgada com as pesquisas que ela fazia na área de astronomia, então foi muito incrível conversar com ela no ambiente de pesquisa dela, ali no Instituto de Física. De estudante também, a Juliana Stradiotto. Eu não gostaria de ser a primeira menina, eu gostaria que muitas outras já tivessem tido essa oportunidade, mas eu me sinto muito honrada porque eu já conhecia o seminário, então eu sabia o que era, eu sabia o que era, tipo, o que significava ir para o seminário em Estocolmo e que tinha toda a parte da laureação do Nobel, né? E para mim foi indescritível. Ela já estava vislumbrando fazer engenharia de materiais, já estava gostando de pesquisar essa área e pesquisar sustentabilidade nessa área, então foi muito interessante conversar com ela, ver a empolgação dela. Vi que depois, posteriormente, ela conseguiu ser aprovada numa universidade americana, participou de feiras científicas no Brasil e fora do Brasil. Então, acompanhar a trajetória dessas duas meninas desde a graduação foi muito interessante. E eu não sei, Lu e Gabi também vão poder comentar, mas eu sentia que elas se sentiam mais confortáveis, principalmente as meninas mais novas, de conversar com nós, mulheres, né? Então, eu acho que o legal do projeto do Lugar de Mulher era realmente dar, não só o nome Lugar de Mulher, mas realmente dava ali o espaço para sermos as protagonistas, tanto do lado de cá como do lado de lá. Então eu acho que isso, de certa forma, nos deixa mais acolhidas. Eu também entrei como bolsista, vocês, bolsistas, sabem bem como a URGS TV forma a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, tanto do lado de lá quanto de cá, ter meninas aparecendo, mulheres aparecendo, sendo protagonistas, trazendo representatividade, que essa palavra é tão importante, que a gente sabe que está em voga e é tão importante, a gente vê como meninas, eu fico feliz de ter contado com tantas estudantes também do meu lado, eu já funcionária, mas tantas estudantes do meu lado, que eu pude ajudar também um pouco a ensinar e a crescer, e a gente vê que todo mundo tem espaço, e como é importante a gente dar oportunidades de espaço. Eu acho que o mais legal do programa era exatamente essa troca, e a gente via isso na rotina de gravações. Quando a gente chegava nos lugares, as meninas e as mulheres, elas ficavam empolgadas justamente de ver que era uma equipe totalmente feminina, que estava carregando cabos, que estava carregando câmeras, que estava ali entrevistando, conversando com elas, dialogando. Então, realmente, elas falavam pra gente que elas se sentiam mais confortáveis de alguma forma, elas nos elogiavam às vezes, falavam, não esperava ver uma menina aqui fazendo essa câmera. Então, a gente via que a rotina de gravação já nos indicava quanto o programa estava realmente servindo ao que ele estava se propondo fazer, né? O Lugar de Mulher me mudou como mulher também. Em alguns anos a gente tinha especiais, digamos assim, né, que a gente conversava com mulheres que já estavam no mercado, ou com estudantes de graduação, ou com estudantes do ensino médio. Também foi um ano bem especial a gente escutar meninas mais novas, né? Eu me sentia cada vez mais crescendo e empoderada, de perceber que sim, é possível a gente ocupar o local que for, sendo a mulher que for. E escutar e aprender com essas mulheres, escutar muito da rotina delas, como que elas conciliavam o pessoal e o profissional, e as dificuldades também que a gente sabe que a gente enfrenta. Tudo isso me moldou muito, forjou caráter, como a gente fala, como jornalista e como pessoa também, de me sentir feliz, representada, e realmente ter uma alegria de ver que é possível.
e que a gente pode ocupar o lugar que quiser. Eu sinto que eu entrei não só no lugar de mulher, mas na URGS TV uma menina. Eu acho que o lugar de mulher foi um lugar que me acolheu, mas antes de qualquer outra coisa, ele me ensinou a me amar, assim, me ensinou a me reconhecer enquanto mulher no mundo, enquanto uma mulher negra. Eu tinha muitas inseguranças, assim, principalmente com a questão racial, né, de como eu me via na TV, de como eu me via nas cabeças. Eu olhava, nunca gostava de nada. Porque o meu cabelo tem que estar mais baixinho, tem que estar volumoso. Hoje eu quero volume, eu estava indignada porque o meu cabelo está com pouco volume, entendeu? Então é um lugar que, assim, me empoderou, por dentro e por fora, e poder trabalhar com mulheres. Gabi, tu sempre foi uma inspiração para mim, tu sabe disso. A Lu, poder compartilhar com todo o conhecimento que ela trouxe e agregou também. Eu até fico emocionada, porque realmente foi um espaço de transformação. Foi um espaço de acolhimento e foi um espaço de amizade, eu acho que, antes de qualquer coisa. A gente foi crescendo com o programa e com a própria sociedade, né? Falando de temas que antes não eram falados. Sobre questões de diversidade de classe, raça e a própria questão de gênero, que a gente não via ser repercutido dentro do ambiente universitário, né? Nem na própria sociedade, e que a gente precisava repercutir. Lu, conta um pouco pra gente, tu fez TCC sobre o lugar de mulher, né? Tu levou pra academia, literalmente mesmo, o lugar de mulher. Como é que foi essa experiência? A escolha de fazer um TCC sobre o lugar de mulher foi se desenvolvendo naturalmente ali na nossa rotina de gravação, e principalmente porque eu comecei a perceber as diferenças entre gravar o Lugar de Mulher e gravar outros programas da URGS TV. E eu queria entender se as outras pessoas também percebiam as diferenças que eu estava sentindo ali, e ir com equipes totalmente femininas para diferentes lugares de Porto Alegre e fora de Porto Alegre e conversar com essas meninas e mulheres. E eu acho que o principal ali daquele TCC foi tentar entender se ter diversidade nas equipes de jornalismo faria alguma diferença no conteúdo jornalístico produzido. Faria diferença no que as pessoas iriam falar, se elas iam se sentir mais à vontade para falar de temas que antes elas não se sentiam à vontade, ou porque as equipes não eram tão acolhedoras, ou porque a questão de gênero estava influenciando. Então a ideia foi pegar todas as pessoas que participaram de alguma forma da produção do programa e entender como a nossa forma de produzir poderia estar influenciando no conteúdo dele. Falar com elas novamente foi meio que descobrir que as coisas que eu estava pensando tinham algum sentido ali. Acredito que todas as entrevistas trouxeram a ideia de que ter uma equipe mais diversa e ter uma equipe formada por mulheres fazia diferença. Lembro que de meninas a mulheres, de graduandas a profissionais, eu tive somente uma entrevistada que me disse que não tinha percebido nenhuma discriminação de gênero na rotina dela, mas que talvez por ela ser mais velha, por ela ser de outra geração, ela não percebia. Todas as outras meninas e mulheres confirmaram: olha, eu sinto essa desigualdade. Olha, eu senti preconceito por ser mulher, eu senti preconceito racial, eu senti preconceito por vir de uma determinada zona periférica de uma cidade. Então, acho que a gente foi vislumbrando um pouco do que a gente vê no dia a dia, mas também na rotina dessas meninas. Então, né, enfim, a universidade ela não está afastada do que acontece na sociedade, ela está inserida. Então, ela vai repercutir preconceitos, vai repercutir estereótipos a respeito do que a gente vive no nosso cotidiano. Falando sobre a equipe do Lugar de Mulher, é como a gente forjou amizade também, né? Como a gente ficou mais amiga fazendo esse programa. Porque desde a produção até a saída, até a entrevista, até sentar na ilha, editar, a gente dava muito palpite, né? Perguntava, e aí, o que tu acha? Quarto isso, quarto aquilo. Eu sempre dizia, passa mais a tesoura. Sempre. Corta mais. Dá pra cortar mais dá pra cortar. E isso, como, né, estreitou laços entre a gente também, a gente virou amiga pra fora da TV. A URGS TV já é um lugar de acolhimento. Eu acredito que isso também continue reverberando dentro da URGS TV. O Lugar de Mulher, ele é também ali um espaço de amizade, antes de qualquer coisa, de profissionalismo, mas de amizade também, principalmente, acolhimento, né? Acho que pensar a minha trajetória na URGS TV é pensar um pouco da minha trajetória na cidade, no curso, enfim, porque a URGS TV ela teve ao longo de todo o meu desenvolvimento aqui. Então, acho que é um ambiente que me trouxe acolhida e me trouxe autoconhecimento. Quando tu entrou, tu queria trabalhar só atrás das câmeras, mas aí alguma coisa aconteceu.
Eu acho que foi vendo, enfim, a partir no decorrer dos anos, vendo vocês à frente e atrás das câmeras, também me deu coragem para fazer o que eu achava que eu não poderia fazer. Então, acho que ir para frente das câmeras e pesquisar coisas que eu não sabia se eu conseguiria pesquisar, ir atrás de novos aprendizados, enfim, tem muito a ver com a relação que eu construí com vocês e com a URGS TV. Desses 20 anos de URGS TV, 5 anos eu trabalhei ali. E basicamente foi a minha graduação inteira, né? Então ali, para além do espaço de trabalho, foi a minha segunda casa. Acho que um dos maiores conhecimentos que a URGS TV me deu e me trouxe até hoje é a segurança. A segurança de ser quem eu sou. Eu acho que muito por conta também da gestão que a gente sempre teve com o Fernando, eu acho que isso fez toda a diferença, assim, da gente ter uma pessoa que te acolhe, que te escuta, que permite e que incentive que tu seja quem tu é. Além de tudo, é uma escola, a URGS TV, a gente coloca a mão na massa mesmo. Eu entrei na URGS TV sem saber de nada, no segundo semestre da faculdade, e eu já saía com a câmera na mão. A gente fez a oficina com a Gabi, depois de um tempo, eu tive um processo, dentro desses 5 anos, então eu entrei como bolsista geral, aí fui bolsista do Lugar de Mulher, depois eu acabei também sendo funcionária, fiquei à frente das transmissões ao vivo, eram coisas assim inacreditáveis que eu não imaginava que eu poderia fazer, mas sempre tinha alguém ali do meu lado me dando segurança, me dando confiança e me ensinando também, trocando. Então, aprendi errando, aprendi fazendo, mas eu aprendi tudo que eu sei assim de audiovisual hoje na URGS TV, assim, a URGS TV eu acho que é a base da nossa escola, assim, para quem vai trabalhar com outras coisas também, ou vai continuar no audiovisual. Eu acho que o espaço da URGS TV dentro da universidade é o melhor lugar, assim. Estou muito feliz, assim, sou muito feliz e muito grata por esses 20 anos de URGS TV, pelos 5 anos que eu fui acolhida, e que vida longa a URGS TV, que a URGS TV cresça, ganha mais espaço, ganha os novos bolsistas, funcionários, e continue trazendo muito conhecimento e muito amor também para a vida das pessoas, porque a URGS TV é amor. É ganhar abraço do Fernando todo dia. Sim. Tu disse que a URGS TV prepara para o mercado, mas chefe igual o Fernando. Ah, não. Esse detalhe aí. Não existe no planeta esse pequeno Terra. grande detalhe a gente não vai encontrar em nenhum lugar. Dos 20 anos de URGS TV, 13 eu fiz parte. Eu entrei como estudante no segundo semestre, também de faculdade, sem saber absolutamente nada, só pensando, eu acho que eu gosto dessa coisa de audiovisual, de mexer com câmera, de produzir. Eu costumo dizer que eu não seria jornalista se eu não tivesse entrado na URGS TV. Foi aqui que eu aprendi a ser não só um ser humano melhor, em vários aspectos, mas eu aprendi a ser jornalista. Eu aprendi a ter postura, a ter ética, a ter comprometimento. URGS TV é comprometimento. E forjei amizades e laços que eu levo no meu coração até hoje e que reverberam até hoje. Até hoje eu faço coisas como jornalista ou como pessoa e eu penso, isso eu aprendi lá, isso eu cresci lá, isso eu desenvolvi lá. Tu comentou que era a tua segunda casa, para mim foi a primeira casa por muito tempo, porque passava muitas horas. Eu levo no coração, me emociono de falar até hoje, porque eu não seria a Gabriela jornalista que eu sou hoje se não fosse a URGS TV, sem dúvida. A gente sempre diz, a gente precisa vestir a camiseta dos lugares que a gente trabalha, mas a gente veste a camiseta quando a gente tem orgulho, quando a gente gosta, quando a gente quer que cresça e quer que se desenvolva mesmo. A URGS TV, minha casa.